Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Olá, amigos do Toque de Bola, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa nos sábados. Agora o programa itinerante é feito aqui do Espetos de Boa Viagem. Nós estamos sempre ao lado de figuras ilustres do nosso desporto ou não. Normalmente eu trago pessoas de esportes para falar de outros assuntos ou pessoas de outros assuntos para falar de esportes. Mas eu estou trazendo um que é as duas coisas. Ele é do lado político e ele é do lado esportivo. Estou com o André Campos, ex-presidente do Náutico. O primeiro presidente a evitar o hexa da equipe rubro-negra e que manteve para os alvirrubros esse motivo de orgulho. Você é culpado dessa história do Náutico não se reciclar em relação a isso. Se o Sport tivesse conquistado o ex-campeonato, o Náutico já estava em outra. O Náutico já estava pensando em ser campeão mundial. Era comprando a passagem para Tóquio. Como você evitou o hexa, os torcedores do Náutico ficam se recalcando e voltando a 1968. 68, são duas gerações praticamente de torcedores que você fez com que eles segurassem essa pecha. Você não acha que errou, não? Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Léo. De 2000 para cá, as pessoas dizem às vezes que tudo de bom e de ruim que aconteceu do Náutico tem meu dedo, né? Começamos bem a entrevista. Pois é. Começamos bem. Pois é, mas eu acho que a gente tem que se orgulhar mesmo do título de 68. Uma coisa inédita em Pernambuco e que a gente vai lutar o tempo todo para preservar, não tem dúvida disso. Vamos sempre dizer que ex é luxo. Não, ex é luxo, é. O ABC é decacampeão em Natal, o Inter octacampeão no Rio Grande do Sul, mas aqui em Pernambuco é um título inédito. Mas falando sério, André, tu não achas que o Náutico precisa de um novo mote, não? De uma mudança de paradigma até? Porque eu vejo o Náutico, à exceção dessa confusão política que existe no clube, dentro do clube, eu vejo o Náutico num patamar excelente de crescimento. O Náutico hoje tem uma Arena Pernambuco, que é um estádio moderno. O contrato é mal feito, não tem regalias. Talvez ele tenha que ser reajustado, né? Alguns pontos têm que ser reajustados. Mas o Náutico tem um centro de treinamento absurdamente fantástico, né? O Náutico tem hoje a perspectiva de, se acalmando a parte política, tirar uma renda que o transforme numa equipe, independentemente de resultado de renda de jogo ou de sócios, uma equipe viável, um clube viável financeiramente, com um empresarial que pode ser feito no lugar do Estádio dos Aflitos. Eu vejo o Náutico numa perspectiva de futuro fantástica. Então eu acho que está na hora de mudar um pouco desse paradigma de ficar olhando lá para 60. Não, mas esse paradigma, é claro que a gente fica valorizando o ex e é importante que se valorize, Léo, mas esse paradigma vem mudando. Quer dizer, o Náutico procurou se reciclar, como você mesmo diz, o contrato da Arena. É uma coisa importante para o clube. É um contrato que dá sustentação ao clube durante o ano hoje, com a dificuldade de patrocínio, essa coisa toda. O que foi investido no centro de treinamento é um dos melhores centros de treinamento do Brasil. Isso. Eu vejo no Brasil hoje, quando o Náutico estava com 25 milhões em caixa, 50 milhões em caixa no ano, na primeira divisão, foi o terceiro ano seguido que em 2013. Pronto. Ali era a hora do Náutico realmente se firmar. Do equilíbrio. O Náutico precisa passar. O Sport passou 10 anos na primeira divisão. De 90 a 2000, contando de rombo. Sabe quantos títulos pernambucanos nessa fase? 8. Dos 11 ele ganhou 8. Porque estando na primeira divisão vai acontecer essa coisa de você ter mais dinheiro e poder formar um melhor time. Isso. Então o Náutico precisa chegar à primeira divisão e passar um bom tempo lá para conseguir reverter essa coisa da verba ser distorcida em relação ao Sport, como o Santa também. É verdade, mas você vê, Léo, o seguinte, o Sport às vezes escapou de cair para a segunda divisão nesse mesmo período, até por conta de mudança de regulamento. Teve período que não caía ninguém. Foi no ano 2000, foi na Copa João Avelange, onde todo mundo era para cair Santa e Sport e não caiu nem dos Pois é. Então houve algumas coisas aí. Mas o Clube dos 13 foi fundamental. E isso que você diz é verdade. O Náutico, o que vive, o Santa Cruz também, e até o próprio Sport, vai ser sempre aquele negócio. Fica entre os 8 que podem cair e fica entre os 8 que estão na Série B que podem subir. Né? Sendo que o Sport leva uma grande vantagem na questão do pernambucano. É porque aqui, quando se trata para cá, ele tem a disparidade financeira local. Exatamente. Mas que para que seja equilibrada essa disparidade financeira local, é preciso que o Náutico consiga subir nacionalmente. Porque é de lá que ele vai conseguir ser, a não ser que, como a gente falou no início da entrevista aqui, André, a não ser que ele consiga o equilíbrio financeiro fora do futebol, com o empresarial. E é isso que tá se buscando. Quer dizer, quando o centro de treinamento foi construído,
E uma das pretensões do centro de treinamento era, por exemplo, além de economizar em concentração, de gerar receita. Quando o Náutico estivesse jogando fora, clube que estivesse jogando aqui contra o Sport Santa Cruz, poderia ficar lá no centro de treinamento hospedado. Então também isso seria uma geração de receita. A questão dos aflitos que está se discutindo, os aflitos não podem ser vendidos. Os aflitos não deve, né? Não deve ser vendido porque o futebol é um saco sem fundo. Quer dizer, se você vende o patrimônio para jogar no futebol, o dinheiro vai embora e o patrimônio também. É verdade. Então tem que se fazer uma parceria para você ter uma renda fixa ali durante um bom tempo. Através do patrimônio é que você pode ter essa melhoria de receita. Eu fico impressionado porque uma partezinha é força de expressão, mas você vai entender no final, do patrimônio do Náutico foi vendido, cedido, não sei, ao Country. Isso. Né? E o Country Club, ele tem hoje, agora não que o mercado deu uma esfriada, mas quando o mercado estava aquecido, o título estava custando 300 mil. Chegou a 300 mil. Está chegando hoje a 230, está nessa faixa mais ou menos. Já tem título por 150 mil. É mesmo, caiu desse jeito. Pois é. Mas chegou a 300 mil de valorização. Isso. O Náutico é do lado. E tem um espaço muito maior. Ou seja, a valorização por metro quadrado dali é absurdamente grande. Não deve ser vendido, mas deve ser bem trabalhado. A mensalidade do Country é R$800. A mensalidade. De sócio do Country é R$800. Quanto é a mensalidade do Náutico? 50? Eu acho que 30, 40, 50. Mas olha o que o Country oferece para o associado. Claro. Não é nada demais, não. Aí dentro de um projeto que está sendo discutido no Náutico, existe inclusive um processo de verticalização numa parte da área, onde será feito um clube. Clube vertical, com piscina lá em cima. Exatamente, com piscina, com quadra de voleibol, de tênis. Eu não sei se você teve acesso ao... Tá jogando tênis ainda? Tô tentando. O Júnior tá dizendo ali que não. Eu tô quase na bola. Mas o projeto, não sei se você teve acesso a ele passa por uma rua no meio para viabilizar como tem um plaza, né? Isso. Porque senão você trava o trânsito ali da o sistema viário ali já é complicado. Pois é. Estacionamento subterrâneo, né? Quer dizer, tem uma coisa bem estruturada. Pena, André, que a política esteja atrapalhando, a política clubística esteja atrapalhando o Náutico de crescer nesse momento. É verdade, mas nesse momento agora não é só a política clubística, é também a política econômica. Hoje todo investimento está sendo freado. Né? Onde você se discute, o empresário está ressabiado aí, peraí, deixa eu ver o que é que vai dar. Então, esse é um projeto que eu acho que não será viabilizado nos próximos 2 anos. A partir de 2017 você está apostando? Talvez 2017, porque realmente está todo mundo esperando o que é que vai acontecer. André, esse projeto de lei do Raul Henry, né, que já vem também se arrastando há algum tempo, ele é muito mais justo. Modelo inglês. Né, no modelo inglês. Você pega um percentual em cima do que você vale para a televisão, de 25%, 25% da sua participação no último campeonato e mais 50% do ranking. Exatamente. Né, que você participa. Vinga? Você acha que consegue ser quebrado esse paradigma? Não sei, eu acho que o projeto é muito bom. É um projeto antigo e que foi reapresentado agora, me parece, pelo deputado Betinho Gomes. Mas eu não sei, eu discuto a constitucionalidade do projeto. A CBF, que é a organizadora do campeonato, junto com as federações, Léo, é uma entidade privada. Ponto. Ou seja, reticências. Privada pero no mútuo. Porque como uma empresa pode ser privada se ela lida com dinheiro público? Como é que eu posso receber 5%, 10% de uma renda de jogo advindo de um evento público e me constituo como privado? Ou seja, eu tenho que mostrar minhas contas, eu tenho que dizer quem eu sou, porque o que acontece ali dentro é um absurdo. O evento não é público. Quem disputa uma competição é privado também, são os clubes. A discussão seria a questão da televisão. Evento? Mas quem vai para o evento? Não, mas não é um evento público. É um evento que envolve entidades privadas. A grande discussão que pode se quebrar, talvez essa questão da constitucionalidade, pelo menos na minha opinião, é a questão do repasse das verbas de televisão. Televisão é uma concessão pública. É uma concessão de governo. Então existe o envolvimento de uma entidade governamental. Então isso pode ser uma saída. Mas eu acho que existe uma discussão forte aí da questão da constitucionalidade. Eu ouvi uma entrevista daquele maluco, todo maluco que chega no Náutico, você que contrata, deve ter sido você. O Jorginho doido. Não, você passou no Náutico, não fui eu que contratei. Mas aí foi o lado sensato da época, entendeu? Foi o lado sensato quando eu fui pra lá. Foi Eduardo Turto, Américo foi. Viu que são sensatos? Márcio Borba. Vamos voltar ao assunto aqui. Então o que aconteceu? A gente viu
uma entrevista do Jorginho doido. Não o Jorginho auxiliar do Dunga, não, o outro. Sim. E ele estava em Salvador, ele estava na Bahia, e virou e falou assim: vocês estão pensando que vocês vão ser campeão brasileiro de novo, velho? Vocês estão malucos, velho? Jorginho que passou aqui. Que passou aqui no Náutico. Certo. Vocês estão pensando que vocês vão ser campeões brasileiros de novo? Acordem para Jesus, com esse regulamento, com esses pontos corridos. Vocês não ganham mais campeonato brasileiro nunca. E eu comecei a pensar que ele estava certo, pelo seguinte: se você analisar, eu chamo sempre de 12 Ferraris. As 12 Ferraris são os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. São Isso. 12 Ferraris. Uma Ferrari está no estaleiro, que é o Botafogo. Pode ser Mercedes agora, né? Que a Ferrari não está tão bem. É Mercedes, não, é Mercedes. A Mercedes tá, a Mercedes tá melhor, tem. Mas pode botar a Ferrari, que ela tem mais como é que chama? Estirpe, não. Ela tem mais nome, fugiu o nome agora. Chama mais atenção. Chama mais do que a atenção, Mercedes. tá? Então são 12 Ferraris. Já eu lembro o termo que eu ia usar. Esse tal do primo alemão é fogo. Quando ele chega, é uma desgraça. Você conhece o primo alemão? É, Dr. Alzheimer. Alzheimer tá chegando. Então, veja só. As 12 tem que quebrar, cara, ao mesmo tempo. Pra você ser campeão. Porque imagine você ter uma Ferrari e você ter um Fusca. Você só ganha da Ferrari se a Ferrari quebrar. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Ou seja, você transportando pro futebol, você só consegue ser campeão brasileiro se você fizer o seu máximo e eles não conseguirem fazer. É. Porque se eles fizerem, se eu tenho 120 milhões para gastar, você tem 40, eu só perco para você se eu for incompetente. Começa daí. Senão eu contrato os melhores. Você vê o seguinte, por exemplo, eu tive uma informação outro dia, a receita do Flamengo, o ano passado, foi de 330 milhões. Geral, né? Geral. Recebeu 110 e... 330. E teve um lucro que o que passam também é que o Flamengo está muito bem administrado. Teve um gasto de 230 e sobrou 100 milhões. Quer dizer, quando você tem uma receita de 330, o balanço do Náutico foi apresentado 17 milhões, o balanço que foi apresentado no ano passado. Isso representa 5% da receita do Flamengo. Então, aí você está falando do Flamengo, mas você tem Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, que tá no estaleiro, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, Grêmio Internacional, Atlético e Cruzeiro. Isso. Então são 12 Ferraris. Você chega ali na sexta, você chega na quinta, você pode até chegar na Libertadores. Volta a história dos 8. Você tem são 12 Ferraris que em tese não cairiam e tem 8 que fica naquela briga de cai e não cai. Mas até consegue uma Sul-Americana. Você até consegue beliscar, pensar em chegar na Libertadores. Mas para ser campeão brasileiro, amigão, ou se muda, ou chega nessa legislação, por exemplo, que está sendo proposta pelo Raul Henry e o Betinho Gomes, ou então, meu amigo, não tem como você muito vencer. Difícil, não muito tem como difícil. Nesse sistema de pontos corridos, não. Muito difícil. É realmente uma disparidade em relação ao Sul-Sudeste. É muito difícil. Hoje ser campeão brasileiro, talvez só sem jogar. Né, como foi em 87. Você não pode deixar de dar sua alfinetada. Não, eu estou reconhecendo que o Sport... Libertadores em 88? Eu tô reconhecendo que o Sport foi campeão brasileiro. Né? Quem foi para a Libertadores em 88? Foi o Internacional com o Flamengo, foi? Não lembro. Eu lembro, foi Sport Guarani, tá? Foi? Só pra você saber. Foi coisa da CBF. Coisa da CBF. Qual é essa safadeza? Esse negócio de CBF, FIFA, não tá bom o negócio. Vamos entrar nesse assunto aí. Eu não me surpreendi com o fato dos caras serem corruptos. Eu me surpreendi com uma ação que fizesse todo mundo saber que eles eram corruptos. Foi assim pra você também? É verdade. E é uma encrenca grande, né? Porque envolve a Polícia Federal Americana, que prendeu os caras na Suíça. Quer dizer, não é qualquer bronca, não. É pesado. Eu fiquei espantado aí, a presença do J. Ávila, né? Que me parece que fez delação premiada. Foi. Já acertando de devolver 150 milhões de dólares. De dólares. Quase 500 milhões de reais. Exato. Então, a coisa muito pesada aí, que eu acho que envolve aí muita gente graúda. A gente brinca dizendo os velhinhos da FIFA que são conservadores. Mas conservador não significa ser desonesto. Conservador, para nós, passava até mais ainda a questão de honestidade, de hombridade. Isso é arranhado, isso arranha a relação do torcedor com o futebol, no sentido de achar que não é tão como a gente vê na televisão, como a gente vê no estádio. Aquilo que acontece no estádio, ele é meio que armado às vezes. Você acha que pode tergiversar para esse ramo? Não sei a questão da armação no campo. Eu acho que isso é uma coisa com a questão da televisão, Léo. Se fala muito em compra arbitragem, compra jogador do outro time, quebra jogador para quebrar o jogador do outro time. Eu acho que isso existe. Se existir, existe muito pouco. Porque com a questão da televisão, do replay,
da coisa toda, eu acho que isso, né? eu acho que isso é coisa. Agora, o interesse comercial é uma coisa muito grande. A FIFA tem um poder que é maior do que a grande maioria dos países no mundo. A FIFA chega num país, tudo bem, vai ser no Brasil a Copa do Mundo, mas você vai ter que mudar essa lei, essa, como foi o caso de 2014. Isso não é porque o Brasil é um país atrasado, do terceiro mundo, não. Isso acontece nos grandes países, nas grandes potências mundiais. Se você quiser, é dessa forma. Exatamente. O que isso é muito perigoso, né? Porque você dá poder demais e quando tem poder demais termina se atrapalhando e aí entra uma série de coisas que a prepotência traz, inclusive essa questão do envolvimento financeiro. Quando a gente vai para a CBF, André, a gente lembra que a CBF, ela quase que tem duas entidades numa. Tem a CBF, que cuida do Campeonato Brasileiro, que falando sério sobre esse Campeonato Brasileiro de 87, foi começado, o Clube dos Três começou, porque a CBF se dizia sem condições de fazer um Campeonato Brasileiro, não tinha dinheiro para fazer, que os clubes se virassem, eles criaram aquela liga que foi chamada de Clube dos Três e por aí foi. A partir daí, e de uns tempos para cá ficou mais claro isso aí com o Ricardo Teixeira falando bem abertamente, de que é cuidar das seleções brasileiras, ou seja, da seleção brasileira. É uma CBF para cuidar da seleção e uma CBF para cuidar do Campeonato Brasileiro. A do Campeonato Brasileiro não é tão avitária, a que cuida do Campeonato Brasileiro, mas a que cuida da seleção é super avitária. Perfeito. Né? E aí a gente fica pensando, se essa verba toda que está ali dentro, se ela vai para o canto, para o lugar certo, para o lugar correto, se a CBF não está bilionária, ou seja, as pessoas que estão na CBF estão bilionárias e os clubes estão deficitários exatamente por não haver essa distribuição correta para os clubes. A questão da CBF, eu acho que muitas vezes não é nem só o roubo, o desvio. É de você, por exemplo, a CBF tem um... Quem é que vende as passagens para a CBF? O que diz é que era uma filha de Ricardo Teixeira. Sim, sim. Né? Quem é que vende as placas do estádio? Então, às vezes, não precisa ter o roubo, mas precisa ter o direcionamento. Como é uma entidade muito forte, eu acho que tem esse tipo de direcionamento. Já a gente fala um pouco sobre o Náutico, agora a gente lembra que a Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. A Companhia Excelsior foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife, sendo a única seguradora com matriz ativa no norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior são seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Os planos da Excelsior estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. André, vamos falar um pouquinho do Náutico, cara. Há condições, porque vamos voltar no tempo, vamos voltar no teu tempo, aliás, vamos voltar antes do teu tempo, vamos voltar no tempo do Porfírio com o Wilson Campos. Certo. Náutico é campeão, começou o racha, Náutico em 30 anos, o Náutico ganhou 4 títulos, em 30 anos, o Náutico ganhou 7-4, 8-9, 7-4, 8-4, 8-5 e 8-9. Quando o Fred sai do Náutico, você era o vice, falou assim, se todo mundo concordar, se não houver ninguém que seja contra, eu sou presidente. Isso. Aí você virou presidente e o Náutico ganhou 4 anos na sequência, ganhou 3 títulos em 4 anos. Isso. Olha só, 4 em 30 e 3 em 4. Isso, né? Isso. Unido. Isso. Aí começa de novo o racha político. E o Náutico, outra vez, o Náutico estava 10 anos sem conquistar títulos. Se a gente tem conhecimento e consciência disso, por que não há essa união? Veja bem, tem um equívoco aí. Na realidade, você tinha praticamente depois de 2004 até 2013, 2012, você tinha praticamente uma união. Não tinha disputa de chapa, mas os fracassos no futebol levaram para que surgisse um movimento chamado MTA, que era um movimento que tinha solução para tudo. E era natural, eles tiveram uma vitória acachapante na eleição, tiveram 75% dos votos, mostrando a insatisfação do torcedor com esses 8 anos onde nós não ganhamos nada. Mas também, André, se levarmos em consideração de que nenhum cacique do Náutico quis sair para a chapa, quis sair para a eleição. Porque existem nomes do Náutico que essa vitória acachapante que aconteceu não seria acachapante, poderia acontecer. Poderia diminuir, mas perderia do mesmo jeito. Talvez perdesse. Porque a torcida, principalmente uma geração nova de entre 20 e 30 anos, que viu o Náutico, quem tem 20 anos hoje tinha 10 quando o Náutico foi campeão. Então esse pessoal acha que todo mundo que estava anteriormente foi fracassado.
Agora, o grande problema do Náutico, Léo, não é a divergência política, é a forma que foi feita pelo MTA. O MTA chamou todo mundo que passou no Náutico de ladrão. Figuras que sempre colaboraram, dando inclusive contribuição financeira, não sei o quê. Então era todo mundo desonesto. Foram as agressões pessoais que afastaram as pessoas dessa gestão. O presidente do Náutico é o grande responsável pela divisão do Náutico, o senhor Glauber, pela divisão do Náutico do ponto de vista político. E não é porque ele é o presidente, é porque ele conduziu de uma forma que alimentava esse tipo de agressão contra as pessoas. Então hoje não se faz oposição à gestão do Náutico, hoje se faz muita oposição a um grupo chamado MTA, que criou aresta com muita gente, porque fez acusações. Eu vou só lembrar um detalhe, não estou fazendo nenhuma defesa. Mas, por exemplo, ia ter uma auditoria porque Paulo Vanderlei roubou. Cadê a auditoria? Contrataram uma empresa, foi feito um levantamento e nada foi apontado. E eles passaram o tempo todinho dizendo que a gestão de Paulo Vanderlei era uma gestão desonesta. E isso foi feito. Eu sofri inúmeras agressões. Américo Pereira, que inclusive contribuiu com eles. Várias vezes. Não, nos últimos tempos, o ano passado, vezes não. Levantou recurso, eles ficaram de pagar os recursos, não pagaram e a América honrou o compromisso e pagou. Uhum. E várias outras pessoas, Ricardo Valois, gente que foi campeão pelo Náutico, que tem serviços prestados, foram duramente agredidos no campo pessoal por pessoas que compõem essa gestão. O que me preocupa, eu posso ficar à vontade para falar disso, né? Porque apesar de eu gostar muito de várias pessoas que foram do Náutico, você sabe disso, tenho um carinho enorme por você, por Américo, por Sérgio Aquino, por Eduardo Tutton, pessoas que para mim estão acima do bem e do mal. E existem, claro, algumas outras que a gente conviveu e que a gente também não concorda com a forma de proceder, isso faz parte. Mas o que me preocupa é o Náutico, é o nome Náutico. Isso. Quando você vai para dentro de um clube que você fala em que houve desvio de verba, houve isso, houve aquilo, eu estou dizendo para o patrocinador que meu clube está quebrado. Isso. Meu clube está... Então, como é que eu vou agregar? Eu sou a favor de que você lá dentro, é como um treinador de futebol. Você quer esculhambar o time, esculhamba lá dentro do vestiário. Um por um, olho no olho. Isso. Agora, não fala para a imprensa, porque se você falar para a imprensa, você está diminuindo o seu time. Então, na hora que você chega para a imprensa e fala que nada presta, que é inviável, que é isso, que é aquilo, você está mostrando para o cara que ele não pode botar dinheiro bom e dinheiro ruim. Para o cara que está investindo. Inteiramente, concordo inteiramente com você. Esse é o posicionamento, não é só na questão do futebol, não. É na questão da vida mesmo. Se você diz que está... tem aquela tese, se você diz que está quebrado, ninguém vende nada a você. E não chama você nem para aniversário, não nem é? para passar Então, lá em casa. Então, a questão do clube também é isso. Você vendendo o tempo todinho de que, não, foram ladrões. O cara vai dizer, eu vou investir onde o dinheiro não vai ser usado para o fim que eu investi. E o grave, Léo, você não pode ficar denegrindo a imagem das pessoas sem comprovar o que é que houve realmente. Esse, para mim, é o grande equívoco dessa gestão. Você foi presidente do Náutico, você sabe mais do que ninguém. Eu tive lá como gerente de futebol e vi isso abertamente, de que você, para unir, você tem que ser quase que um Luiz Eduardo Magalhães, né? Quando o Luiz Eduardo Magalhães morreu, a única coisa que diziam dele e que eu ficava impressionado, mas era um cara que conseguia unir, agregar, era um cara que tinha livre trânsito, não sei o que. Isso. Ele foi conhecido por isso. E você tem que ser quase isso aí. Isso. Né? Você tem que. Quando você diz o Gustavo fala que não concorda, que não compactua, mas não age. É que se ele agir em determinado momento, ele vai de contra a facção dele. Esse é o problema. Então, você teve essa facilidade de entrar para substituir um presidente que não estava agradando na época, foi o Fred Oliveira, e que por você, eu digo sempre, substituir o bom é ruim, substituir o ruim é bom. Então, se você está numa gestão ruim e vai substituir, a tendência é que você consiga agregar. Se substituir o ruim é bom, se for bom. Né? Se for ruim também, claro. E a perspectiva é de ser ruim. Mas você precisa fazer menos. Mas se você já vem de muito problema, termina você também aumentando os problemas. Tendo dificuldade para resolver os problemas. Mas aí você parte do princípio de que eu sou um candidato bom, por exemplo, mas eu só vou conseguir me sobrepor mais se eu tiver substituído o cara ruim. Se eu tiver substituído o cara bom, o cara vai ser comparável. Eu não concordo. André, eu prefiro substituir um bom e tentar ser melhor do que o bom, mas do que suceder um ruim, que aí você vai pegar uma barca furada que pode não ter solução. Tu preferia substituir, vamos lá, Muricy quando era tricampeão no São Paulo, ou você preferia substituir Milton Cruz?
Você entrando no lugar do Muricy, amigo, você vai ser sempre comparado ao Muricy. Eu preferia... E volta ao Muricy. Quando tu entra no lugar do Milton Cruz, o time tava perdendo, Eu preferia Muricy porque você tinha condições de dar continuidade a um trabalho que vinha bem. Você tentar, meu amigo, tirar água de pedra, às vezes é muito complicado. Esse contrato com a Arena que você vê, Estou mandando encerrar lá que acabou o tempo. Esse contrato com a Arena que você está vendo, qual o reajuste que você acha que precisa ser feito para ser para haver uma parceria tranquila até o final? O grande problema da Arena não é a Arena em si. Se você pegar, você sai de casa no dia de domingo, às 4 horas da tarde para um jogo nos Aflitos, sai de tarde do domingo de Boa Viagem, também para às 4 horas da tarde para um jogo na Arena. Você vai chegar mais rápido na Arena. Concordo. Porque você entrou na Rosa e Silva... Um abraço, eu moro ali. Um abraço. Uhum. Então o grande problema da Arena, para mim, é mobilidade. Você tem um metrô que não chega dentro da Arena. Eu acho também, André, que é isso. Mas no contrato ali, a história dos sócios terem mais privilégios... Aí a relação é a relação da Arena com o Náutico. Uhum. Eu acho que a Arena não trata o Náutico como seu único parceiro. Trata o Náutico como um parceiro qualquer. Né? Eu estou pagando R$500 mil por mês ao Náutico, o Náutico joga lá. Então... Mas tem que fidelizar o torcedor. Uma das grandes coisas das grandes empresas é o pós-compra. Não é só você vender o produto, o cara tem que estar satisfeito depois porque comprou o produto. E eu acho que a Arena peca muito nisso. Eles tiveram, inclusive, no conselho, algumas sugestões foram feitas, já foram aceitas e vão ser implementadas. Agora, o grande problema lá, eu acho que é a questão de mobilidade, que tem que ser resolvido, porque criou um mau humor no torcedor. Porque se você for para um jogo às 7h30 da noite na Arena, você pegar a Abdias de Carvalho, a Avenida Recife, você não chega, né, meu? Se for às 10, você não volta. E se for às 10, é o problema de horário. É a volta, é a questão então, da volta. Já o André vai falar desse sonho que ele tem de voltar a ser presidente do Náutico, em 1 minuto. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Ela foi fundada em 1943 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife, sendo a única seguradora com a matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão seguro, garantia aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão a manutenção de alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. André, para a gente finalizar. Eu acho que talvez seja falando da Excelsior. Sim. Eu acho que talvez seja a única seguradora do Norte-Nordeste de porte, né? A única ativa em todo o Norte-Nordeste do Brasil. Realmente uma empresa importante para o desenvolvimento do Nordeste de Pernambuco, mais um mérito de doutor Luciano Bivar. Você estava falando do Luciano, o mérito do Luciano de ter conseguido botar o esporte nesse patamar financeiro melhor, também de ter construído. Ele tem uma série de defeitos, como por exemplo ser rubro-negro, mas temos que reconhecer o grande valor comercial, empresarial que o Luciano tem. Aliás, se for discutir as teses do Luciano, dá uns 3 programas aqui. Ele, por exemplo, é contra o estadual, acha que tem que pensar grande, acha que tem que ser campeão brasileiro. Essa é a tese do Luciano. É porque o Luciano às vezes sonha também. Vamos encerrar o programa dizendo desse sonho seu, por falar em sonho, de ser novamente presidente do Náutico. Não, esse sonho não existe. Não existe. Eu tinha um sonho, foi realizado, fui campeão, ou fomos campeões. Mas eu não pretendo voltar à presidência do Náutico. Eu acho que ser dirigente de futebol, principalmente ser presidente de clube, no Nordeste é uma coisa de muito sacrifício. Mas pro futebol volta ainda para a direção de futebol? Não, também não. Eu já participei de direção de futebol de 5 ou 6 colegiados. Alguns deram certo, outros não deram. Porque tem um colegiado de 43.232 pessoas, era bem complicado. Não, mas é injusto. O último colegiado tinha 17. 17. E na realidade eram 10 ou 11 que participavam. Diziam que eram 43 mil, mas não é verdade. Se tivesse dado certo, muito bom, colegiado muito grande, todo mundo ajudou. Mas como deu errado, aí determinados jornalistas ficam com esse tipo de crítica. Torcedor, só teve um colegiado que deu certo no Náutico, foi em 96. Você procura estudar um pouquinho a história que você vai saber. André, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Léo, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso, aqui no Espetos dessa casa maravilhosa, que a gente é tão bem recebido aqui, né? Obrigado ao Julião Conrad, toda a equipe que faz o Espetos aqui de Boa Viagem. É um prazer enorme fazer o toque de bola itinerante aqui, dessa casa sensacional em Boa Viagem. Uma casa linda, que vocês vão ver imagens aí na reta final do programa. A gente volta amanhã ao vivo, no nosso Tá Na Rede, ao vivo, às 9 da noite, falando do fim de semana dos clubes pernambucanos das séries A, B e C. Boa noite a todos e até amanhã.
Toque de bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.